Programa Mulher em Ação, uma realização do PMDB Mulher. Olá, seja bem-vinda em mais uma interação do Grupo de Estudos Políticos do PMDB Mulher, projeto Mulher em Ação. No vídeo anterior, falamos a respeito da rejeição individual. Você se recorda? Você conhece o candidato A? Sim, este candidato, para as alternativas, é o único candidato em quem eu votaria, poderia votar nele como também em outro, não votaria nele de jeito nenhum, não o conheço suficientemente para decidir ou não sei. Então, com estas alternativas, agora nós podemos iniciar o estudo do que é que esses números nos mostram. Então, veja, quando você tem o resultado do candidato A com 10% de pessoas que dizem ser o único candidato em quem eu votaria, significa que se as eleições fossem hoje, às 5 horas da tarde, este candidato, no mínimo, tinha 10%. Não menos que isso, porque já foi dito pelos entrevistados que votaria nele como única opção. Depois, a segunda alternativa é aquela em que poderia votar nele como também em outro. E nesse poderia votar nele como também em outro, esse candidato teve 35%. Então, esta alternativa nos mostra a elasticidade que o nosso candidato tem. Ou seja, se 35% disse que votaria nele como também em outro, e 10% responderam que era o único candidato em quem eu votaria, significa que ele sai de 10% cristalizado, com os demais 35% que poderia votar nele, como também poderia votar em outro, que são os nossos eleitores flutuantes, e na maioria das vezes é a grande maioria, nós tínhamos o nosso candidato chegando de 10 até 45, porque é 10 mais 35. Porque a resposta da segunda pergunta é que poderia votar nele, mas também em outro. Então nós calculamos com esses números o que chamamos de elasticidade. Então o nosso candidato tem uma elasticidade de 10 a 45%. Dificilmente ele passará de 45%. E jamais ele terá menos que 10%. A eleição vai ser trabalhada em cima do convencimento destes 35%, que são adeptos a votar nele, mas também em outro. E, de repente, ele pode ter 25% de rejeição. Então, esses 25% de rejeição, vamos considerar que esse número nós não vamos conseguir trabalhar para diminuir. E a última alternativa, não o conheço suficientemente bem, pode ser que ele tenha 10%. Então nós ainda temos, além da elasticidade, nós podemos ingressar numa campanha com base racional para tentar convencer e converter o voto destes 10% que não o conhece suficientemente bem, o que, com um trabalho de mobilização, conseguiríamos galgar alguns pontinhos em cima disso. Ok? Então, a partir deste instante, fica bem mais claro para que a gente possa analisar os números quando você receber uma pesquisa. Então, quando você receber uma pesquisa e verificar que a pergunta feita anteriormente, quem dos 5 candidatos você votaria? Eu votaria no candidato 1. Se você votou no 1, em quem desses você não votaria, já é uma rejeição induzida. Então, é muito difícil nós avançarmos por intermédio de um resultado apresentado desta forma. Fazendo a rejeição individual, além de você ter a rejeição individual, você ainda tem a elasticidade e a cristalização dos votos do candidato.
PMDB Mulher, projeto Mulher em Ação. PMDB Mulher, projeto Mulher em Ação. Obrigado pela sua participação em mais uma videoaula. PMDB Mulher. Participação, cidadania e paz.